O coração completamente curado, ele é como o coração de Deus, que apaga e esquece aquilo que o feriu. Cancela traições. O coração sem sequelas confia como quem nunca foi traído. Falar isso para quem não crê em Deus ou não tem um relacionamento com Deus é algo impossível de se imaginar, assim como o perdão, que é uma atitude completamente espiritual. Muitas pessoas ignoram as suas feridas achando que esqueceram. Não, eu esqueci. Você não esqueceu, você está ignorando. E algumas acham que esqueceram, mas esquecer não é perdoar. Em algum momento, essa ferida vai surgir na forma de uma gastrite, de um câncer, de um transtorno de tireoide, de uma obesidade ou de uma anorexia, ou essa ferida vai aparecer como um transtorno de ansiedade, ou essa ferida vai aparecer como uma psoríase ou um lúpus. A gente não sabe. O corpo fala, o que muitas vezes a gente não tem coragem de dizer. Muitas mulheres são afligidas porque é difícil encontrar uma mulher que tem um coração sem ressentimentos. E muitas de nós passam pela vida carregando nas costas um peso insuportável de uma história que já devia ter sido deixada para trás. Eu escolhi enxergar o que eu ganhei e não o que eu perdi. Eu escolhi olhar para Deus e descobrir que nas pequenas coisas Ele estava me dando uma nova chance. E que se alguns sonhos meus que eu achavam que eram sonhos tinham sido interrompidos, é porque não estava glorificando a Deus e de fato não faziam bem para mim. O ser humano faz planos, mas se esses planos não estão no coração de Deus, em algum momento eles vão trazer frustração, decepção. E no meu caso, quando eu vi que tudo aquilo que eu tinha planejado e tinha me esforçado tanto para que desse certo, eram ideias minhas e não ideias de Deus. E as ideias de Deus são sempre melhores do que as nossas, mas nem sempre a gente consegue esperar por elas. E eu sempre fui muito precipitada. Eu sempre acreditei muito nas minhas boas ideias, nos meus bons projetos. E eu não tinha tempo de perguntar a opinião de Deus. Mas quando Ele fez um milagre extraordinário na minha vida e eu me vi sem nenhuma habilidade, sem nenhuma capacidade, completamente irrelevante, careca, muda, de cadeira de rodas, e percebi que nenhuma das minhas ideias estavam mais fazendo efeito naquele momento, porque eu perdi tudo. E até a gravidez, que era o meu maior sonho era ter um bebê. E eu tinha pedido tanto para Deus que eu queria amamentar, eu falava assim, eu não vou ter babá porque eu não quero que ninguém encoste nele quando ele for recém-nascido. Eu vi ele a primeira vez com 5 meses, ou seja, eu perdi absolutamente todo o controle da vida que eu achei que eu tinha. O Senhor me libertou de mim mesma, porque Ele me mostrou que mesmo quando eu estava em coma, completamente vulnerável, com os órgãos expostos, com o corpo apodrecido e os órgãos falidos há mais de 3 meses. É verdade que as pessoas chegavam no quarto e sentiam um cheiro fétido no ar? Muito forte. Isso você vê pelas testemunhas oculares que fazem parte do documentário do primeiro livro. Era muito difícil chegar perto de mim, o cheiro era muito forte, os meus órgãos, o abdômen estava aberto e os órgãos estavam expostos e na minha cavidade abdominal tinha muitas fezes, porque o intestino rompeu e todo o líquido fecal vazou pela cavidade abdominal, contaminando tudo, gerando uma sepse aguda com falência múltipla de órgãos. Então, voltar de tudo isso e saber que naquele momento de vulnerabilidade, onde você fica num CTI, entre aspas, e com muito cuidado nessas aspas, completamente abandonado, porque no CTI você fica monitorado por máquinas e os seus parentes não podem estar lá. Qualquer coisa pode acontecer com você. Eu estava desprotegida, sozinha, sem roupa, aberta. E Deus estava cuidando de mim lá. Quando eu saí daquele hospital, eu descobri que 90% das enfermeiras eram cristãs. E elas oravam enquanto faziam meus curativos e me davam banho. Os enfermeiros eram evangélicos.
O maqueiro que me levava para a sala de cirurgia por mais de 15 vezes, eu em coma, ele era cristão e ele ia sussurrando no meu ouvido: Deus está com você. O cirurgião escolhido pelo plano médico que me operou e me abriu dezenas de vezes era um pastor. Definitivamente Deus estava querendo me ensinar a confiar nele. Dizer: filha, pelo amor de Deus, você não precisa ficar no controle de tudo sempre. Você vai deixar eu cuidar de você agora? Você vai deixar eu assumir o controle da sua história agora? Até o bebezinho recém-nascido foi para casa. Eu cuidei dele para você. Confia. Qual é a atitude mais difícil de um coração ferido, de emoções transtornadas e destruídas? Confiar. O que Satanás quer fazer com o nosso coração? Nos impedir de confiar. Porque quando você não confia, sabe o que você se torna? Autossuficiente. Quando você se torna autossuficiente, o que acontece? Você fica vazio. Quando você fica vazio, o que acontece? Pecados se acumulam nas ausências. Ausência de quê? De Deus. Todo ser humano tem um vazio. Do tamanho exato de Deus. Viver com Cristo, ou aceitar a Cristo, ou fazer uma confissão de fé e frequentar uma igreja não significa ter um coração completamente curado e sem sequelas. Eu vou precisar caminhar com o Espírito Santo por um tempo e deixar ele investigar a minha alma para ver se existe algo em mim que ofende a Deus e permitir que ele tire de mim essas coisas. Claro que eu tinha medo. Eu tive uma experiência desastrosa, não só de conjugal, mas de uma história inteira, de tantos namoros, tantos noivados. Eu era misericórdia. Eu por muito tempo tomei decisões desastrosas e isso acumulou tanta tristeza no meu coração. E por incrível que pareça, todas as vezes que você coloca um equívoco no lugar de Deus, ou você transfere a responsabilidade da sua felicidade a alguém, ou você tenta encaixar uma coisa ou uma pessoa naquele espaço vazio que é do tamanho de Deus, quando aquele equívoco te frustra, te decepciona, você se encontra vazio de novo, aquele vazio parece maior. Vai se tornando um rombo que ecoa os teus conflitos internos, os teus dilemas, e você se sente completamente incapaz de se encarar, se perdoar e se permitir ter uma vida santa. Você acredita que pelo que você viveu no passado, você é incapaz de ser puro de novo, mas Deus faz novas todas as coisas. E quando ele me surpreendeu, quando o pastor Felipe Heidrich me pediu em casamento, eu falei: Senhor, será que eu estou pronta para viver esse desafio tão grande? O Senhor já fez um milagre no meu corpo, na minha alma. Eu tenho, sim, um coração que não guarda ressentimentos de todos os fracassos da minha vida, até daqueles que eu muitas vezes vejo que eu não busquei, eu não desejei, eu não quis. Eu consegui, no meu coração, deixar que a gratidão prevalecesse e me livrei de todo e qualquer ressentimento, qualquer tipo de trauma de raiva ou de vingança ou de falta de perdão ou murmuração ou autocomiseração. Eu me livrei disso porque estar viva se tornou maior e mais impactante do que qualquer outra experiência que eu tenha tido. Não existe nada maior do que o prazer de respirar sem aparelhos. Para mim. Então, Deus me deu um presente que é descobrir os mínimos detalhes que todos têm de graça e não dão valor. E de repente eu percebi que guardar ressentimentos era algo tão pequeno diante de tantos benefícios que Deus tinha feito e continua fazendo em meu favor. Que eu entendi porque Davi disse: bendize, ó minha alma. Bendize, ó minha alma. E às vezes a gente tem que chacoalhar a nossa alma e falar assim: bendize, ó minha alma. E não se esquece de nenhum dos teus benefícios. Não te esquece de quem te salvou. Não se esquece de quem te curou. Não se esquece de quem enche tua boca de bens e te renova como uma águia.
Porque é impossível caminhar sobre a terra sem ser ferido, decepcionado ou injustiçado, porque o mundo é injusto. Só Deus é justo. Mas prevalecer com um coração sem sequelas, somente é aquele que decide perdoar todos os dias. O que o diabo mais odeia? Um coração sem ressentimentos. Porque ele olha para um coração sem ressentimentos e não encontra espaço para atuar. E qual a única arma que ele tem contra um coração sem ressentimentos? Novas ofensas. Então ele fala, amanhã eu vou preparar alguém para dar uma rasteira nessa pessoa e eu vou ver se ela vai ser capaz de perdoar de novo. Amanhã o marido dela vai falar alguma coisa que ela não vai gostar ou vai fazer exatamente o que irrita. Será que ela vai continuar perdoando? Amanhã eu vou dar um jeito de fazer com que alguém que ela gosta muito decepcione ela ou ele. Será que esse coração vai continuar sem ressentimentos? Ele é muito persistente. E a minha resposta para ele é, eu não sou daqueles que retrocedem. Enquanto for preciso, eu vou perdoar novamente. Porque o meu coração sem ressentimentos é um lugar pronto para a comunhão com Deus e para a manifestação do milagre de Deus. E eu não abro mão da unção que está sobre a minha vida. Então, Cristo é a minha maior referência. Ele sofreu mais do que qualquer um de nós. E eu tenho certeza que ele chegou no céu sem traumas. Você casou novamente, você vive, inclusive, um momento lindo da sua história. E na semana passada, nós mostramos aqui no Sem Tabus, perdeu, vai lá no nosso site. E nós mostramos, inclusive, o momento dos votos matrimoniais, quando o pastor Felipe declarou amor eterno para você, coisa mais linda. Ele é um presente generoso, generoso de Deus para a minha vida. E ele sempre fala que, às vezes ele diz assim que eu sou muito boba, eu perdoo muito fácil, mas isso é muito bom. E eu não perdoo fácil porque eu sou boazinha. Eu não sou boazinha. Eu dependo do Espírito Santo todos os dias, 24 horas por dia, certo? Eu perdoo porque eu sou inteligente. Não porque eu sou boazinha. Amém. Porque a Bíblia diz que o homem que maltrata a sua esposa tem as suas orações interrompidas. Exato. E não é só o homem, não. A Bíblia diz que se você não perdoa, o Senhor também não libera o seu perdão. Então, logo que alguém me fere, eu penso, eu preciso perdoar logo. Porque senão, daqui a pouco eu vou cometer algum erro e Deus não vai me perdoar. E isso para mim é imperdoável. Eu não posso perder a comunhão que eu tenho com Deus, que é a coisa mais preciosa da minha vida. A vingança ficou em segundo plano. A raiva ficou em segundo plano. O ressentimento ficou em segundo plano. Às vezes a gente é ferido, a gente se decepciona, se frustra e a gente fica chateado por algum tempo, mas daqui a pouco eu vou ter que entrar na presença de Deus, não vou? Eu vou ter que ministrar vidas, não vou? E eu não posso ter nada entre eu e Deus. Então, eu sou inteligente. Eu perdoo. É fácil, não é difícil. É muito difícil, porque Satanás ele é especialista em desenvolver métodos de ofensa altamente elaborados para contaminar o seu coração de uma tal maneira que você fica com aquele nó na garganta que te deixa completamente paralisado porque você pensa, eu não merecia passar por isso agora. E aí, o que você faz com esse sentimento? Você olha para Deus e diz, Senhor, eu dependo de Ti. O Senhor é especialista em amar quem não merece, porque o Senhor me ama. E eu nunca mereci. O Senhor pode me ensinar. Cristo foi injustiçado e passou pelas piores aflições, sem por nem um segundo merecer. Então, se eu creio nele, eu também sou capaz de padecer por ele. E eu agora libero perdão para fulano, beltrano, ciclano, ou para quem tiver que ser. E até para mim mesma. E para mim mesma, porque é muito difícil se perdoar, a gente exige tanto da gente. E eu fico repetindo que eu perdoo até que eu comece a realmente sentir que perdoo de verdade. E quando eu percebo que esse perdão está muito difícil, eu começo a orar por essa pessoa e abençoar muito a vida dela e declarar toda a sorte de bênçãos. Porque quando você ora por alguém, você começa a amar essa pessoa. Você já percebeu isso? E aí você descobre porque Jesus disse, ama teus inimigos. Você lê essa parte da Bíblia e fala, gente, isso é impossível. Experimenta orar por eles. Quando você menos espera, você está sentindo amor, Coração se compaixão. Mesmo que eles não mereçam.
E aí você percebe que definitivamente maior é o que está em nós.